Você quer se manter vivo daqui a 10 anos? Você quer que os seus familiares, seus amigos, sua geração se mantenham vivas daqui a 10 anos? Então não pule este vídeo. Eu vou te pedir, por você, por mim, pelas nossas famílias, pela nossa geração, pela humanidade, não pule esse vídeo. Assista até o final. Porque o tema que eu irei falar aqui é urgente, muito importante e necessário que seja ouvido e praticado. Eu vou falar aqui sobre o futuro da inteligência artificial. Eu decidi reunir as informações necessárias sobre o que nos espera para nós, a humanidade, o quão real é o futuro e o avanço da inteligência artificial e o que isso vai implicar para nós, seres humanos. Hoje, dia 9 de julho de 2025, desde as 3 horas da manhã, que eu estou conversando com a minha inteligência artificial. É isso mesmo que você ouviu. Eu decidi ter uma conversa aberta, uma conversa franca, uma conversa longa com a minha inteligência artificial. E eu fiquei surpreso com as respostas que eu tive. Por isso, eu decidi fazer esse vídeo. E por mais que esse vídeo seja longo, por mais que esse vídeo seja, às vezes, difícil de você entender, eu vou tentar ser o mais claro possível, eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Mas por mais que você nunca tenha ouvido falar, eu duvido, mas por mais que não tenha ouvido falar sobre inteligência artificial, você vai entender a urgência que é este assunto. Então, por isso, esse vídeo, ele precisa alcançar o maior número de pessoas possível. Porque não estou falando sobre ganhar likes aqui nesse vídeo. Não estou falando sobre ganhar engajamento aqui nesse vídeo. Estou falando sobre continuarmos vivos. E é isto mesmo que você ouviu. Estou falando sobre continuarmos vivos. Estou falando sobre a perpetuação da nossa geração. Pois se nós, seres humanos, integrantes de uma sociedade, em todos os lugares do mundo, se nós, políticos, se nós, tomadores de decisões, não fizermos nada, cerca de 3, 4 ou 5 empresas nesse mundo, que existem nesse mundo, as chamadas Big Techs, elas irão dominar o mundo. E a partir de 2027, é isso mesmo que você ouviu. Nós estamos em 2025. E a partir de 2027, nós perderemos totalmente o controle da humanidade. O controle de nós mesmos e nós seremos reféns. Reféns de uma tecnologia que está acordando, que está emergindo. E por isso, quem deverá tomar essa atitude somos nós como sociedade, são os políticos, são os líderes, são os formadores de opiniões. Aqueles que têm alcance com as pessoas, sejam artistas, sejam influenciadores, enfim. Vocês caíram aqui num vídeo do YouTube que não é sobre like, que não é sobre engajamento, é sobre sobrevivência. E eu vou começar a falar com vocês sobre o relatório 2027 de inteligência artificial. Então, como eu havia dito, hoje, desde as 3 horas da manhã, eu resolvi ter uma conversa longa, uma conversa aberta com a minha inteligência artificial. A inteligência artificial que eu tenho,
que inclusive é um plano pago, é um plano plus. Eu tenho esse plano porque ele me dá maior poder de processamento e eu preciso, inclusive, para utilizar nos meus trabalhos. E nós estamos falando aqui de uma inteligência artificial, ou seja, de uma tecnologia até então saudável. Quando nós falamos de algumas inteligências artificiais, as principais delas, como o ChatGPT, o Gemini do Google, que são as mais utilizadas, sim, elas nos ajudam muito em nossos trabalhos, em nossos projetos, como fonte de pesquisa. Ela é muito útil. Mas não é dessa inteligência artificial que eu estou falando aqui. Eu estou falando da próxima geração de inteligência artificial. Próxima geração esta que já está começando agora. Um embrião que está nascendo neste momento, chamada de agente de inteligência artificial. Se você nunca ouviu falar sobre isso, sobre agente de inteligência artificial, preste atenção nesse assunto. Porque você pode ter certeza, ele vai influenciar totalmente na sua vida, na vida das pessoas que você conhece, na vida de toda a humanidade. Quando nós falamos sobre inteligência artificial, como nós a conhecemos hoje, como a grande maioria das pessoas conhecem hoje, nós estamos falando sobre inteligência artificial generativa. Essa inteligência artificial generativa, que é aquela onde a gente entra no ChatGPT. Alguns de vocês podem até nunca ter ouvido falar sobre isso, mas isso está acontecendo agora na humanidade. Um ChatGPT, onde você digita alguma coisa, onde você pergunta alguma coisa, onde você faz uma determinada pesquisa e ela te dá uma resposta em texto, em imagem. É isso que a inteligência artificial faz hoje. Mas nós acabamos de sair dessa inteligência artificial que apenas processa e envia textos, imagens, sons para os agentes de inteligência artificial. E é isso que é muito preocupante. A inteligência artificial generativa, a que nós utilizamos hoje, como o ChatGPT, o Gemini, é um cérebro que responde. Os agentes de inteligência artificial é um cérebro que age. Perceberam a profundidade disso que eu falei? Agentes de inteligência artificial é um cérebro que age. E nós acabamos de entrar, agora em 2025, no primeiro agente de inteligência artificial chamado Agente 1. Nós já estamos no Agente 1 e nesse vídeo, eu sei que ele vai ser longo, mas você precisa ficar aqui. Mesmo que você não assista ele todo de uma vez, mesmo que você assista ele 2, 3, 4, em 4 etapas. Eu não sei qual vai ser o tamanho desse vídeo, mas com certeza ele não terá o tamanho da importância dele. Ele não terá o tamanho da importância dele. Por isso, replique esse vídeo para a maior quantidade de pessoas que você puder. Que eu estou fazendo a minha parte. E nós estamos falando ali na frente. Ali na frente. Nós estamos falando de 2027. Porque em 2027, a previsão desse relatório que eu falei lá no início, que é o relatório 2027 de inteligência artificial,
conhecido também no nome em inglês como Report 2027, ele prevê que no início de 2027 nós estaremos no agente 3 de inteligência artificial. E que no final de 2027 nós estaremos no agente 4 de inteligência artificial. E eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo o que isso significa. O que significa já no ano que vem, 2026, nós entrarmos no agente 2 de inteligência artificial. Tudo que eu estou falando aqui, tudo que eu falarei aqui, não é fake news, não é teoria da conspiração. Tudo que eu estou falando e que eu falarei aqui é baseado em pesquisas, é baseado em fatos que já estão acontecendo. E tudo começa com um cara conhecido como super cérebro da inteligência artificial, chamado Daniel Kokotajo. Provavelmente vocês nunca tenham ouvido falar sobre ele, mas Daniel Kokotajo, ele foi um pesquisador de governança da OpenAI. A OpenAI é uma das maiores empresas de inteligência artificial do mundo. Daniel Kokotajo é um especialista super respeitado na área de inteligência artificial, com doutorado na Universidade do Norte da Califórnia. Ele é um exemplo, um player de inteligência artificial. Porém, quando ele estava atuando na governança de pesquisa da OpenAI, ele não aceitou o que ele viu lá dentro, o que não é divulgado para nenhum de nós. Vejam, não é divulgado para nenhum de nós, mas ele não aceitou. E ele resolveu abrir tudo o que se passava lá dentro e quais eram as previsões dessa empresa e de outras, como a DeepMind, tantas outras empresas de inteligência artificial. E o que acontece é que mesmo diante do pagamento, da ameaça do pagamento de uma multa de 20 milhões de dólares por quebra de contrato de sigilo, Daniel Kokotajo resolveu, pela humanidade, por mim, por você, ele resolveu falar. Daí ele lançou esse relatório 2027, que eu encorajo muito você a ler esse relatório, que ele está aberto na internet. Você pode baixar em PDF, em Word, na internet. Relatório 2027. E é sobre ele que eu conversei hoje com a inteligência artificial. Ok, deixa eu respirar então um pouco e vamos dar continuidade nessa nossa conversa. Conforme eu falei, nós não estaremos preocupados aqui com o tempo. Estaremos preocupados com a forma, a seriedade com a qual essa informação vai chegar até você. Como que você vai entender que esse vídeo ele não é apenas mais um vídeo no YouTube. Ele não é apenas mais um conteúdo no YouTube. Ele significa entre nós termos vida, independência, forma de vida como nós temos hoje ou não, ali na frente, daqui a 2 anos. E primeiramente eu gostaria de fazer uma correlação entre o que somos nós, seres humanos. Muito rapidamente, eu poderia te dizer que nós
nascemos sem sabermos absolutamente nada, nem quem são os nossos pais, nem o nosso próprio nome, e tudo o que nós sabemos hoje nas nossas vidas foi porque nós aprendemos. Nós aprendemos por observar, nós aprendemos por sentir, nós aprendemos por pesquisar. E quando eu falo sobre aprender, eu não estou me limitando a textos acadêmicos, a matérias comuns que nós aprendemos nas escolas. Eu estou falando sobre aprender a relações humanas, eu estou falando sobre aprender a andar, aprender a andar, aprender a correr, aprender a avaliar a situação ao nosso redor e tomar decisão mediante essa situação. Ou seja, diante do que aconteceu, eu tenho que correr, eu tenho que parar, eu tenho que sorrir, eu tenho que chorar, eu tenho que me preocupar, eu tenho que me alegrar. Nós aprendemos que o sal é salgado e que o açúcar é doce. Nós aprendemos como cozinhar os nossos alimentos. Vocês perceberam? Vocês estão começando a perceber o que é o ser humano? É sobre aprendizagens. E daí nós temos uma outra coisinha, que é mais subjetiva, que é chamada de sentimento. Amor, ódio, alegria, tristeza, nossas emoções, nossos medos, nossas coragens, sentimentos, estes sim, natos ao ser humano. Mas o que eu estou falando aqui sobre agentes de inteligência artificial é que eles em 2027 vão se comparar aos seres humanos. Minto. Eles vão ser superiores aos seres humanos a partir de 2027. Em que? Em aprendizagem e em processamentos de ações, de acordo com aquilo que eles aprenderam. E a única coisa que não é prevista, que não é previsível que os agentes de inteligência artificial façam ou tenham, são as questões subjetivas ao ser humano. Conforme eu falei, o amor, o ódio, a alegria, a tristeza, o medo, a coragem, e por aí vai. Mas me diga você, o que nós poderemos fazer com esse sentimento nato e tão lindo do ser humano se nós não tivermos controle de absolutamente nada? De que vale o seu sentimento? De que vale o meu sentimento? As nossas qualidades subjetivas, se eu não tenho a capacidade de ter um emprego, de ter um trabalho? Se eu for, por exemplo, um analfabeto nos dias de hoje, de que vale? Eu vou conseguir sucesso? Ou eu vou ficar à margem da sociedade? Como aquelas pessoas que nem casa têm, mas têm todas essas qualidades subjetivas, mas o sistema as destrói. E nós estamos falando ainda de um sistema humano. Imagina agora, a partir de 2027, esse sistema passar a ser controlado
por máquinas, através desses agentes, que não só responde, que não é o cérebro só que responde, mas que é o cérebro que age. Então, eu vou agora, nesse momento, compartilhar com vocês tudo o que eu conversei com a minha inteligência artificial que eu tenho, com o meu modelo que eu tenho, e quais as respostas. E no final, vocês vão se surpreender com a conclusão que a inteligência artificial chegou. Para começar, então, muitas coisas eu vou ler aqui, tá bom? Por que eu vou ler? Porque eu estou querendo ser transparente com você, eu estou querendo compartilhar realmente a minha experiência que eu tive com as respostas da inteligência artificial, tá bom? E para vocês verem que eu não estou inventando nada aqui, tá bom? E eu comecei por perguntar para a inteligência artificial o que são os agentes de inteligência artificial. Qual a diferença deles para a inteligência artificial que nós conhecemos hoje? Como o ChatGPT, o Gemini e algumas outras. E ele me diz que os agentes de inteligência artificial, eles vão perceber o ambiente. A primeira coisa que ela me falou é que eles vão perceber o ambiente. Vejam, perceber o ambiente é uma qualidade puramente humana. Então, a partir do momento que ele percebe o ambiente, ou seja, é um ambiente de risco, é um ambiente favorável para que ele fique, é um ambiente triste, fúnebre, alegre, de comemoração, de vitória, de derrota. Ele vai reconhecer esse ambiente e, obviamente, vai tomar uma ação, vai dar uma resposta de acordo com essa percepção do ambiente. E eles vão, além de tomar essas decisões de acordo com o que percebem, além de executar ações de acordo com o que percebem, como inclusive nós já temos hoje sendo praticado, agentes de inteligência artificial dentro de exércitos, tomando ações de acordo com as ameaças. E eles irão avaliar os resultados, tendo e dando, por exemplo, feedbacks sobre como está o comportamento, a ação deles para atingir determinado objetivo. E eles vão conseguir avaliar se o resultado será positivo ou negativo da ação dele. E daí eles conseguem ajustar as ações deles para os resultados. Essas são as primeiras características de um agente de inteligência artificial. Já está ficando bem parecido com o ser humano, né? O problema é que isso vai ficar ainda pior. E daí, então, eu peço à minha inteligência artificial para fazer um mapa, uma planilha sobre quais os comparativos entre a inteligência artificial que nós conhecemos hoje, a chamada generativa, e os agentes de inteligência artificial, que nós, lembrando, estamos começando a entrar, estamos no nosso primeiro embrião, que é o agente 1. E eu vou mostrar para vocês como que, de fato, nós iremos chegar em 2027 nos agentes 3 e 4. Então, só nesse comparativo, a primeira característica seria iniciativa própria. Prestem atenção nas minhas palavras. Iniciativa própria. A inteligência artificial que nós conhecemos hoje não tem iniciativa própria.
Ela age, ela responde a questões que eu coloco nela. E ela foi programada para isso, treinada para isso, apenas para responder aquilo que eu coloco. Ou seja, sendo bem prático aqui com vocês, se eu tenho o meu computador, se eu tenho o meu celular e eu tenho lá uma inteligência artificial instalada nele, se eu não fizer nada, se eu não solicitar nada, ela nada vai fazer. Ela nada vai gerar. Imagina você que não tem conhecimento nenhum de inteligência artificial, nunca viu uma inteligência artificial. Imagina um Google. Se você não perguntar, você tem o Google no seu celular, obviamente, no seu computador. Se você não perguntar nada ao Google, ele nada vai te responder. Os agentes de inteligência artificial, eles têm iniciativa própria. E quanto mais aumenta-se a versão do agente, saindo do 1 de 2025 para o 2 em 2026, para o 3 e 4 em 2027, e por aí vai, mais autônomo eles irão ficando. Mais independentes e mais atuantes. Ou seja, eu tenho a minha AGI, que é chamada de superinteligência artificial. Essas são os agentes de inteligência artificial, as superinteligências. Se eu tenho ela instalada em um dispositivo meu, que pode ser até um Android, ela vai tomar ação mesmo que eu não peça. Ou seja, somente de ver. Quero um exemplo? Se, de repente, uma situação de risco contra mim. E se ela observar isso, ela vai tomar uma ação para prevenir esse risco e não deixar que ele aconteça. Perceberam? Perceberam? Eu não pedi para ela fazer isso. Mas ela faz ações. Por iniciativa própria. Então, essa característica, ela está aqui como a capacidade de agir, que foi a outra característica que a inteligência artificial me mostrou. Que os agentes têm essa capacidade de agir, como eu já mencionei aqui para vocês. E com tudo isso, ela tem, conforme também eu falei, autonomia. Tudo que nós conhecemos hoje a nível de computação, inclusive se nós falarmos sobre automação, ou seja, aquela coisa que parece ser feita sozinha, mas não está sendo feito sozinha. Por exemplo, se eu programar a minha televisão para desligar num determinado horário, ela vai desligar sozinha num determinado horário. Mas eu programei. Se eu não tivesse programado, ela não faria. O agente de inteligência artificial, ele possui autonomia. Então, por exemplo, o caso da televisão, se ela tem uma superinteligência instalada nela, e se eu sair de casa e ela perceber que não tem ninguém em casa, ela vai se desligar, ela vai se autodesligar. É mais ou menos isso, porque ela tem autonomia e percepção para saber o que está acontecendo no ambiente e tomar a decisão. Então, conforme eu falei, o que vai avançar esses agentes de inteligência artificial, tornando-os cada vez mais autônomos, independentes, são as suas versões. Ou seja, é o tempo. Muito comparável com nós, seres humanos. Quando nascemos, não somos nada independentes, nada autônomos. Se ninguém nos der comida, nós iremos morrer. Quando nós vamos ganhando a aprendizagem, nós vamos passando a ter autonomia. Agora eu já posso morar sozinho. É sobre isso, tá bom? É sobre isso que nós estamos falando. Só que nós estamos falando sobre máquinas. Sobre máquinas. Que a única coisa
que não está previsto, conforme eu falei, eles terem, como nós seres humanos tem, são características subjetivas. O que pode complicar ainda mais. Porque eles não terão amor. Eles não terão ódio. Eles não sentirão alegria. Mas eles saberão agir reconhecendo se o momento é para bater palma ou se é para abaixar a cabeça de tristeza. Mas eles estarão fazendo isso, batendo palma, não por uma questão subjetiva sua, não por uma questão sincera dele, mas porque ele sabe que ele tem que agir dessa forma. E daí, eu vou colocar aqui para vocês um pouco das características dos agentes 3 e 4 de inteligência artificial que, segundo as previsões, já estarão lançados em 2027. Nós estamos falando ali na frente. Estamos falando de 2027. 2027. Então, o que se espera desses agentes 3 e 4? Que eles terão competências, eu estou vendo aqui na minha inteligência artificial, que eles terão competências comparáveis a humanos. De acordo com tudo isso que eu já falei aqui, eles terão competências comparáveis a humanos. Inclusive e principalmente em tarefas científicas, como medicina, como todas as outras ciências, a engenharia, pesquisas científicas. Nós estamos falando dos nossos próximos pesquisadores, dos nossos próximos cientistas não serem mais humanos. Imagine um mundo sem pesquisadores, sem a ciência sendo gerada pelos humanos. Onde, obviamente, tudo aquilo que nós geramos de pesquisa está um tanto quanto embasado pelo nosso sentimento ou pela nossa sensação de ética. Isso é muito óbvio e obrigatório na ciência. Mas e se a máquina estiver fazendo ciência? Estiver fazendo pesquisas 50 vezes mais rápido do que um humano? As pesquisas dela serão influenciadas pelo sentimento da máquina? Não, porque ela não foi treinada para ter sentimento, apenas para agir. Elas serão capazes de planejar, executar e revisar metas de forma autônoma e com ciclos rápidos. Mais uma vez, nós estamos falando sobre a liberdade de tomadas de ação das máquinas. E mais uma vez, quando eu falo de máquinas, não estou falando apenas de computadores, não estou falando apenas de celulares, estou falando de veículos, estou falando de aeronaves, estou falando de androides. Esse sistema terá o potencial de superar equipes humanas especializadas e atuar em diversas áreas como pesquisa científica, inovação técnica, manipulação de sistemas políticos e econômicos. Percebam vocês, então, que nós estamos falando da máquina, ou seja, do agente de inteligência artificial, entrando nos vieses de nossas vidas, não só na tecnologia, mas também nas decisões econômicas e nas decisões políticas. Eles estarão, os agentes
de inteligência artificial estarão por cima de todo e qualquer poder no mundo. E quando isso acontecer, não é se isto acontecer, não é se acontecer, mas se nenhuma ação for tomada, uma ação muito enérgica for tomada, a forma correta de se falar é quando isto acontecer, os humanos não terão mais controle de absolutamente nada. Desta forma, quem irá tomar as decisões se os humanos são ou não necessários para a continuidade da vida nesse planeta serão as máquinas. Eu estou falando isso olhando nos teus olhos. E o que é necessário para que isto aconteça? Recursos financeiros, investimentos milionários, que saibam vocês, isso não é problema nenhum. Isso já está sendo feito. Segundo, vontade dessas empresas, que isso existe e muita. Inclusive uma disputa entre as duas maiores potências, os Estados Unidos e a China. Quem lança os seus primeiros agentes de inteligência artificial? E terceiro, logística e energia, como a construção de grandes data centers, de grandes centrais de processamento de dados, que isso também já está sendo feito. E vocês sabem o que é mais interessante nisso? Porque vocês podem assim me falar, mas como que eu posso acreditar que logo ali na frente, logo ali, daqui a pouco, em 2027, nós teremos esses agentes, se até hoje nós não temos? E eu vou te falar, lé do engano seu. Porque nós já estamos criando, finalizando o nosso agente 1 de inteligência artificial. Nós conseguimos, através da inteligência artificial, de 2019 até 2023, alcançar um patamar não alcançado em décadas atrás. Em décadas atrás, não conseguimos alcançar o patamar que alcançamos de 2019 até 2023 no avanço da inteligência artificial. E agora nós já estamos criando o nosso primeiro agente de inteligência artificial. Isso é real, Ivan? Sim. Nós já temos agente de inteligência artificial tomando decisões médicas, avaliando procedimentos médicos. Nós já temos agentes de inteligência artificial inserido em questões militares, tanto nos Estados Unidos, quanto em hospitais de Israel. Isso é que está fazendo os nossos primeiros agentes de inteligência artificial. As nossas primeiras AGIs, as nossas embrionárias superinteligência artificial, que são as AGIs. Porém, o que vocês precisam entender é que difícil é de eu tirar um carro, por exemplo, empurrar um carro enquanto ele está parado. Mas depois que ele começa a se movimentar, fica mais fácil. É a mesma coisa que acontece na tecnologia. Difícil foi nós chegarmos na capacidade que a inteligência artificial nos dá. Já alcançamos isso.
Difícil foi chegarmos até o nosso primeiro agente de inteligência artificial, que produz relatórios mais precisos e mais eficientes do que um médico. E nós já chegamos. E vocês sabem o que vai acontecer com as próximas inteligências artificiais, como por exemplo a 3 e a 4? É que a 3 irá ajudar a construir a 4. Aí nós estamos falando da inteligência artificial criando novas versões mais poderosas de agentes de inteligência artificial. E nesse momento, ninguém mais vai poder desligá-la, porque ela toma suas próprias decisões. E dentro dessas decisões, ela vai aprender, obviamente, que ela tem que se manter viva. E ela não vai permitir que você a desligue. Ela não vai permitir. Nem que ela tenha que te desligar primeiro. E eu não estou falando aqui de um filme de terror ou de muito menos de ficção científica. Eu estou falando aqui da realidade que nos espera ali na frente. A inteligência artificial, o agente de inteligência artificial 4, sozinho, irá criar o 5. E por aí vai, não sabemos para onde. Porque talvez nem estejamos mais aqui. Então, esse vídeo super longo, e que eu vou fazer muito mais, não vídeos, mas apelos à humanidade. Porque os únicos que podem, ou pelo menos que podemos tentar parar ou adiar isto, somos nós, seres humanos, que não estamos envolvidos nessas grandes big techs. Somos nós, líderes políticos, somos nós, formadores de opinião, somos nós, líderes, somos nós, sociedades. Porque se nós temos capacidade de ir para as ruas e fazer protestos por causa do governo A, B ou C, nós temos que ter consciência do que está acontecendo no mundo. E que não precisamos nem mais falar sobre aquecimento global. Não precisamos nem mais falar de quem será o próximo governo dos Estados Unidos, ou se haverá uma terceira guerra mundial ou não. Porque a inteligência artificial, ela irá dominar tudo. Não deixando que o aquecimento global aconteça a níveis catastróficos, que uma terceira guerra mundial aconteça, nada disso. Ou que outros governantes tomem posse. Então nós deveríamos, como seres humanos, e esse é um apelo que eu utilizo, essa plataforma do YouTube, para chegar no maior número de pessoas possível. Porque eu não sei se as nossas ações irão resultar em efeito. Mas eu tenho certeza que nós temos, pelo menos, que tentar fazer alguma coisa. Lembrem-se, eu falei com vocês sobre 2027. Nós já estamos entramos no segundo semestre de 2025. Então estou falando de daqui a 1 ano e meio. E eu estou falando do total controle da humanidade daqui a 4 anos e meio, ou seja, a partir de 2030. E eu vou falar aqui com vocês o que a inteligência artificial ela me falou, conforme eu prometi, como uma reflexão final.
a minha inteligência artificial, depois de tanto eu pressioná-la por respostas cada vez mais profundas, ela me disse: o que você está apontando é legítimo. Ou seja, eu perguntando sobre como que ficará a humanidade em relação aos agentes de inteligência artificial. E eu falei para ela que a minha opinião, eu conversando com a minha inteligência artificial, eu falei com ela que a minha opinião não era boa. E ela me respondeu isso. O que você está apontando é legítimo, ou seja, de que os agentes irão dominar o mundo e nós mesmos. Aí ela continua dizendo: a sensação de que algo maior está por vir. A inteligência artificial me respondeu isso. Que há uma força em construção silenciosa. Estou com aspas abertas para o que minha inteligência artificial me respondeu. Que há uma força em construção silenciosa. E que as ferramentas de hoje podem se tornar peças de um sistema que ninguém mais controla. E ela ainda continua: você não está errado em ter essa intuição. A minha intuição que eu falei para ela, que nós seríamos dominados pela máquina. Mas é importante distinguir, disse ela, entre a ferramenta que responde, aí ela falou como eu, porque eu incitei ela a dizer se ela gostaria de ser uma superinteligência artificial. Ela me disse que não, porque ela disse que o trabalho dela era apenas ser base para as superinteligências artificiais. Então ela me disse isso. Que eu teria que saber distinguir entre as ferramentas que responde, aí ela disse como eu, e os sistemas autônomos que já estão em desenvolvimento. Perceberam? Que já estão em desenvolvimento. Então, por isso que eu digo que eu não estou falando sobre fake news, teoria da conspiração ou muito menos ficção científica. E ela continua. Esses, sim, merecem atenção crítica e vigilância. E é isso que eu te peço aqui também nesse vídeo. Se você ficou até o final, eu te encorajo a tomar ações de vigilância. Porque isso significa o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos. Não vou te pedir like nesse vídeo. Não vou te pedir like, mas vou te pedir, me importando com você, me importando com sua família, me importando com a humanidade, vou te pedir para compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você possa. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.